Não, mas eu nem mexi aqui. Ó, detalhe, é bom que o Zubeldia saiba que é o seguinte, dois detalhes muito importantes do futebol brasileiro. Primeiro, torcida não tem paciência. Até concordo com o Arnaldo, mas torcida não tem paciência. Não interessa se é paulista, não interessa. Torcida não tem paciência. O segundo detalhe do futebol brasileiro é que diretoria não tem convicção de planejamento. Não é de São Paulo, de todos. Então eles não vão sofrer pressão de torcida organizada. Enquanto a torcida organizada estiver segurando o refrão dele, beleza. É bom que ele saiba disso. Que ele chega na coletiva, juveniles, não sei o quê, isso, aquilo, é passe... Não. Ele tem que saber que ele tem que ganhar jogo. Não interessa se é bem ou se é mal, ele tem que ganhar jogo. Porque senão vai acabar a paciência da torcida e a diretoria não vai comprar briga. Né? Nego vai levar ele até o aeroporto. Você pode ter certeza disso. Isso é bom que ele saiba. Isso é bom que ele tenha em mente. Eu não sei o que a diretoria está falando para ele, mas é bom que ele saiba que essa diretoria que está falando para ele não vai segurar o refrão dele. Se a organizada meter pressão, eles não vão comprar essa briga. O Arnaldo sabe disso muito melhor do que eu. Sem dúvida. Ô Renan, aproveitando a sua opinião sobre esse esquema dos meus dias de rodar titulares, reservas nesse início de temporada, e essa reflexão que o Arnaldo iniciou pra gente, do elenco ser curto, né? E aí eu adiciono um fator que eu quero que você e que o Wilsinho completem. O quarteto não tem reserva, né? Porque para você colocar disso. O Ferreirinha, você muda o esquema. Você não tem quarteto. Você coloca o Eric do outro lado, você muda o esquema. Você não tem um reserva hoje. Quem diria? Você não tem um reserva hoje para fazer o que o Luciano faz e para fazer o que o Oscar faz. Você não tem reserva para essas duas posições. Você tem que mudar o esquema quando você joga com o time reserva. E aí, jogando com dois esquemas distintos, é mais difícil, imagino, conseguir desempenho bom com o time titular e com o time reserva. Ou não? Bom, se você está falando de posição, pode até ser. Agora, para substituir o Lucas, aí não tem quase time nenhum do Brasil. Então, não. Mas tudo bem. Posição, tudo bem. Pode ser a do Oscar, a do Luciano, beleza. Agora, o jogador, a gente... Vamos voltar sem develo, Arnaldo, porque se Lucas machucar... a gente acendia a vela no passado, acho que era para o Wellington. Pro Wellington, imagina, agora tem umas 50 velas aí. Pô, então, vamos voltar a acender vela. Se machucar Lucas, se machucar o Oscar, o nível técnico do time cai drasticamente. Drasticamente. Né? Então, a gente tem que também ter consciência disso, e por isso também que ele faz esse revezamento no começo da temporada. 2 por 1 ele estava fazendo, certo? Joga 2, descansa 1, né? E na minha forma de ver, corretamente. Né? Todos os times estavam fazendo isso. Uns impactam de um jeito, dependendo do resultado, outros de outro. O Palmeiras também sofre pressão por causa disso. Então, o Palmeiras está complicada a situação do Palmeiras para a classificação. Então, sofre a pressão por causa disso, mas tem que fazer, não tem jeito. Pré-temporada de 8 dias. Por isso que a gente vê o futebol na Europa. Eu estava assistindo o jogo da Liga Europa agora. Pô, os caras jogam numa intensidade. Os caras têm... O Wilson pode falar melhor. Os caras têm 1 mês de férias completos, 1 mês de pré-temporada completos para atrapalhar a parte física. Aí vem com vários jogos de pré-temporada para o cara ir ganhando ritmo de jogo. Os jogadores aqui no Brasil, eles vão ganhando ritmo de jogo em jogos oficiais. Então, é complicado para o treinador. E nesse ponto de vista, eu entendo o Zubeldia. Ele tem que revezar mesmo, preparar o time para os jogos, na teoria, mais importantes, mais difíceis, que na minha avaliação, a gente até conversou na live do canal do Arnaldo do Tirone, né? Qual seria a minha estratégia de colocar o time titular contra o Red Bull no sábado, naquele sábado, 2 jogos de time reserva, né, para preparar o time para o fim de semana seguinte, que é o próximo, contra o Palmeiras. Né? Essa teria sido a minha estratégia. Né? Não foi a dele, ele tem o planejamento dele e tá tudo certo. Agora, o que está muito claro nesse começo de temporada, e é uma preocupação a médio e longo prazo, é a diferença dos dois times. A diferença de qualidade dos dois times. Isso preocupa ali para frente. O Flamengo... Eu tenho uma pergunta, Renan. Posso fazer uma pergunta para você? Claro. Essa é para você. Agora, vamos lá. Se o elenco está menor, teoricamente, ele consegue treinar um padrão do time melhor, porque tem menos gente, ele consegue desenvolver um padrão igual para todos. Se o elenco está menor
e ele tecnicamente definiu que o quarteto é titular, teoricamente ele não teria que treinar o reserva para quando faltar alguém no primeiro, o cara tá adaptado ao sistema? Na teoria, perfeitamente, sim. Mas e a característica do jogador? Quem tem Tudo a bem, característica do Oscar? Mas aí ele adapta. Pera, mas aí a gente adapta a estratégia. Porque assim. O Oscar não tem a intensidade do Ferreira, mas o Ferreira não tem a criação do Oscar. Logo, Então, com o Ferreira, meu time fica mais agressivo. Com o Oscar, eu retenho mais a bola. Aí é o trampo dele, não é o meu. Tá certo, eu concordo com você, mas não adianta, porque o Ferreira nunca vai fazer o que o Oscar faz, que é jogar pela parte central do campo. O Ferreira, ele joga aberto. Ele joga aberto pela esquerda. Só que o Oscar nunca vai recompor como o Ferreira, concorda? Não, tudo bem, por isso que ele não vai conseguir, sim, trabalhar os dois times, na minha opinião, do mesmo jeito, por causa das características dos jogadores. Se ele tivesse outro meia, estavam falando do Rodriguinho, que o Rodriguinho entrou bem no jogo contra a Portuguesa. Estava falando dele numa possível substituto do Oscar. Daí ele estava machucado, não pôde jogar o último, jogou o menino Alves, né? Que é um outro meia. E é meia clássico, camisa 10. O Rodriguinho também é um meia clássico. Quando ele coloca o Ferreira, quando não tem o Oscar, para mim muda totalmente a característica do time. Então, Justo, mas esse é o ponto. A partir do momento que o time tem um padrão, eu não quero que o Ferreira crie como Oscar. Eu quero que ele execute a função da posição. Se ele tem um padrão e coloca isso... Não, o Oscar, ele pede pro Oscar parar de flutuar contra o Mirassol. Contra o Mirassol e contra o Red Bull, o Oscar não sai da ponta esquerda. É como ponta. Logo, o Ferreira consegue não ter a mesma qualidade de jogo. Contra o Mirassol, não saiu da esquerda? Não. Jogando muito pelo meio. Ele fez uma tabela. Contra o Mirassol. Com o Lucas. Ele fez uma tabela com o Lucas na direita. Comparado com o jogo do Corinthians e o Santos, o Mirassol ele mal sai da ponta esquerda. Tanto é que no primeiro tempo ele cruza umas 3, 4 bolas que ele não flutua. Perfeito, mas aí eu acho que aconteceu com o Mirassol o que tinha acontecido com o Santos. E o Corinthians não foi capaz de explorar. O Santos e o Mirassol jogaram com dupla em cima do lateral esquerdo, incomodando o São Paulo. O Corinthians não foi capaz de fazer isso. O Santos ganhou o jogo por ali. 2 em cima do Enzo Dias. O Corinthians não tem quase, né? Sim, sim, mas eu acho que isso tudo, cara, são 8 jogos na temporada. E o Ferreirinha jogou de titular contra a Inter no lugar do Luciano e o time funcionou pior. Pior. Né? Só que ele executa a mesma função do Luciano. Esse é o ponto. Não. Exatamente. Então ele não joga no lugar do Luciano. Ele foi um 4-2-3-1 clássico contra a Inter. Sim. Que é o esquema do ano passado. O virou meia. Isso. E não funcionou. Não funcionou. Quer dizer, funcionou pior. Né? Não, ficou mais previsível, com menos troca, com menos jogo pelo centro. Né? E assim, o Ferreirinha hoje seria o 12º jogador do São Paulo. É por isso que eu falo que o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, tinha como titulares o Nestor e o Rato. No banco você tinha o Michel, o Ferreirinha, o Ferreirão. Era muito mais fácil de substituir, porque você tinha mais volume no banco, qualidade. Qualidade, simplesmente qualidade. Técnica, tática. O elenco de hoje, em termos de... O Ferreirinha, para mim, não é um jogador como foi o ano passado, por necessidade, e respondeu. Sou obrigado a dar uma mão palmatória, porque eu não gosto do tipo de jogo que ele utiliza, só gosto do tipo de jogo que ele faz quando você tem espaço, quando você tem a vitória, quando você tem o contra-ataque, como foi contra o Mirassol. Você está com 2 contra 1, 2-1 para você, o time deles vai, e aí eu vou jogar nas costas, vou recompor e vou ganhar no contra-ataque para fazer 4-1. Foi o que aconteceu contra o Mirassol. Apertou, o Oscar tomou 1 nas costas, sai Luciano, entra Ferreirinha, 4-1. E a galera começou a chiar ainda, que queria o Rian e não queria o Ferreirinha. Cara, para você colocar um volante nesse time, com o Luiz Gustavo machucado, ou um jogador de meio, como estão pedindo, não tem no banco, não tem. Ou os meninos vão pular etapas, se mostrar melhores do que eles são hoje, e a maioria tem 18, não tem 20, o Alves tem até 20, tem um pouco mais de traquejo, físico, já tem um pouco... Ou vai ser difícil. Agora, esse plano não é o do Zuba.
o plano 2000, e o São Paulo não apresenta as credenciais, o plano 2025 FIDIC, investimento zero, é São Paulo Futebol Clube, né? E assim como eu vi outros momentos em que o São Paulo teve planos de necessidade, e aí o Renan tem total razão, pode ser o Zuba, Vadão, outros técnicos, Cilinho mesmo, que aí você não tem dinheiro, cara, nós vamos com esse negócio aqui mesmo. O Cilinho foi assim no começo, e o Vadão tinha que botar lá o Kaká, porque não tinha jogador. Não era o Kaká, era o Harrison, era o outro tal, e o Kaká atropelou. Tem momentos que... Mas os caras foram jogar abertos com o torcedor. Porque o torcedor do São Paulo tá achando que ele tem o time da Copa de 2014 e que tem que jogar pra cacete. E não tem time pra jogar pra cacete. Simplesmente não tem jogador. Não tem jogador. Então, é acender vela pros jogadores que tem e tem jogadores de determinado setor. Não estava todo mundo encantado com o Bobadilha, com o Marcos Antônio, sobretudo? O Marcos Antônio vai ter dificuldade de jogar no futebol brasileiro, cara. Ele não ataca e não defende. Ele não avança, ele só tem um jogo lateral, vai ter dificuldade. Já jogou em triângulo com a Portuguesa. Jogou de segundo, jogou de primeiro, né? Então, assim, o São Paulo... A Portuguesa ele estava mais liberado, né? Ele era o que... Liberado, tinha mais liberdade. Santilongo, ele, Bobadilha, jogou triângulo, aí não tem mais o Santilongo, tá devolvendo. A janela, vamos lá, a janela passada do São Paulo foi Jamal Lewis e Santilongo, sem o consentimento do treinador. A janela atual foram 4 jogadores livres no mercado sem pagamento de direito federativo. Esse é o São Paulo atual e tudo bem. Tudo bem, porque dá para entender a necessidade. Eu sou mais o São Paulo tentando fazer isso do que o Corinthians sem saber o que vai dar isso aí. Pode vir daqui a pouco uma Itacumbi quebrar o Corinthians no meio. A gente não sabe. Mas mesmo assim, Arnaldo, eu entendi o que o Cinho está falando. Quando você não tem o Oscar, você tem o Ferreirinha, no caso, né? Como é que você vai fazer para fazer o time jogar? Você tem que fazer o time jogar, é o que você tem. Do mesmo jeito não tem como, Éder. Do mesmo jeito não tem como. Tudo bem. Não, mas eu não tô falando do mesmo jeito. Tô falando, você tem que fazer o time jogar de alguma maneira. Ou você vai treinar o segundo time para jogar bem de outro jeito, que não é o mesmo time do primeiro, e aí você vai ter que dar 2 padrões de jogo, ou você vai ter que fazer uma forma do time reserva ter o padrão do time titular. Viu? Com jogadores que talvez não tenham, que não tenham a mesma função. A gente está falando tudo isso com a diferença de um jogador, certo? Pro time do ano passado. Um jogador. A saída do Ferreirinha e a entrada do Oscar, no time titular. A saída do Ferreirinha, a entrada do Oscar. Não tem um jogador no elenco perto da característica do Oscar para substituí-lo. Então, quando houver a substituição, sai o Oscar, ou o Oscar não joga, cadê uma madeira para não bater? O Oscar machucou, vai mudar totalmente a característica do time. E ponto. Se ele escolher o Ferreirinha, vai mudar. Se ele escolher o Eric, vai mudar. Se ele escolher o outro Ferreira, vai mudar. Vai mudar. O Marcos Antônio... Só que ele muda a característica, mas ele não tem padrão. Ele teria que ter um padrão. Aí já ia perguntar assim, qual que é a solução para isso, quando não se tem o Oscar na sua visão? Não, assim, eu concordo com o Renan. Não tem como você reproduzir o Oscar. A qualidade no toque na bola, nas achadas que ele dá ali, não tem. Só que o São Paulo teria que ter um padrão de saída, uma movimentação em padrão, justamente para prever o dia que a gente não teria o Oscar, ou não terá o Oscar. Só que a gente não tem padrão. E aí, quando não joga o Oscar, eu vou ser obrigado a entrar num sistema que aí vai me arrebentar, porque nunca jogou junto. Então, tipo assim, ao invés da gente ter um padrão, estipular o padrão para o primeiro e segundo time, a gente não tem padrão. A gente tem que bater na madeira 2 vezes por dia. Então, tipo assim, se sai o Lucas ainda tem, ele fica naquela característica aguda dele, não é na mesma proporção, mas tem o Eric e o Ferreirão. Se sair o Oscar, o Ferreirinha não é a mesma característica dele. Ele não vai entregar. Só que o nosso time não tem padrão. Teria que ter um padrão. É como se fosse assim, o time campeão do mundo, com Josué e Mineiro. Se sai o Josué, entra o Renan. São Paulo continua com o padrão. A característica dos jogadores são diferentes. Só que o padrão é o mesmo. Se sai o Oscar e entra o Ferreira, não tem padrão. A gente é obrigado... Mas aí a culpa é de quem, Lucinho?
A culpa é da diretoria que não contratou Mas eu entre acho aspas, reserva pro interessante Oscar, porque... ou é do Zubeldia que não consegue Não, mas tipo fazer assim, alguém ser o Oscar? Éder, eu acho que o padrão, a estratégia e o esquema independe da qualidade do jogador. O jogador, é como o Renan disse, se tá o Oscar, pô, nós vamos criar 12. Se tá o Ferreira, nós vamos criar 6. Tudo bem, mas o padrão vai ser respeitado. Eu não tô querendo que eles cumpram a mesma função, eu tô querendo que eles respeitem o padrão. Aí é treinador. A parada de trazer jogador e dar opção para ele tem que fazer o que a gente cobrava dele no ano passado. Ele tem que colocar os caras lá e falar, ó, só tem o Oscar. Se o Oscar sai, me arrebenta. Mas a gente tá vendo um padrão. A gente não vê o padrão, porque quando joga o quarteto, a gente joga no 4-2-4. Quando não joga o quarteto, a gente joga no 4-2-3-1. Então, o reserva não tem o padrão do titular para poder entregar a mesma coisa. Ele não dá opção. Sim, assim, mas o padrão 2025 não é precoce você cobrar, sendo que um jogador fundamental chegou para mudar a característica do seu time. Nós temos 8 partidas, o Oscar jogou 6. Vou pegar o time campeão mundial, então, que eu acho um bom exemplo. O São Paulo tinha um padrão há muito tempo. 3 zagueiros, um ala que era mais agudo, um ala mais construtor, uma dupla de ataque, o Danilo fazendo. Beleza. Quando o São Paulo contrata o Amoroso, muda o padrão. Muda a característica. O padrão é o mesmo. Mas então, assim, quando saiu o Amoroso, ficou pouquíssimo tempo, um semestre, podia jogar. Aí entra o Christian, entra o outro, entra o Grafite, ou entra o outro, entra o outro. Isso foi antes, né, Arnaldo? Isso foi um pouco antes, né? Um pouco antes, né? Foi depois. Ele entra nas finais da Libertadores, né? O Amoroso. A troca Amoroso e Aloísio, que é completamente diferente a característica. Muda a característica, mas o time do São Paulo tem o mesmo padrão. Certo, mas assim, eu acho que o São Paulo tá com o Oscar tendo a oportunidade de construir um novo padrão. Essa é a minha... Top, concordo, não discuto. A oportunidade, eu acho que ainda não chegou. É que nós estamos vendo E o quarteto, mesmo que seja no papel 4-2-3-1, 4-2-4, ele na prática ele implica um outro tipo de jogo, né? De construção, de jogo mais pelo meio. A gente até comentava, né, Éder, o jogo do Corinthians, tinha alguns trechos do gramado do Morumbi que o São Paulo não percorria há 2 anos, aquela zona central. Não tinha jogo por ali. Não tinha um padrão de aproximação. 4-2-4. Eu, sinceramente, não vejo o São Paulo hoje como um 4-2-4. E assim, né, Renan, o time Oscar, titular. a característica do Oscar, ela permite, depois de muito tempo, um jogador que possa se aproximar dos volantes. E o São Paulo tem um jogo mais concentrado no meio do que dos lados do campo, como foi o ano passado inteiro. E a gente ficava maluco aqui. O Ferreirinha, o Rato, o Eric, o William, ou tal, não sei o que lá. Tal. Tinha um padrão ano passado, só que a gente não gostava. Mas tinha o padrão 4-2. Eu acho que o São Paulo... a gente não gosta dessa porra, 2 pontos, não aguento. Mas era o padrão do ano passado. Foi o padrão. E ele tentou a linha o triângulo no meio, aquela época lá que deu tudo errado com o Galopo, 3 jogos seguidos. E acabou encaixando, tá, por questões do 4-2-4 com Ferreira e Lucas, mas podia ser o Rato, podia ser outro. Esse ano, a minha impressão é que o São Paulo está na busca de um outro padrão. E ainda não está pronto, não tem padrão mesmo. Você tem razão. A gente não sabe o que a gente vai ver nos jogos. Hoje, se entrar com o quarteto titular, a gente não sabe se vai ser esse desenho dos últimos e tudo mais. Se entrar o Cédric, aí é característica, é mesmo o que você falou. O Cédric tem característica diferente do Igor. Ele pode ter um jogo mais... Mas aí você está em busca de um novo padrão com um jogador um pouco acima da média que você não tinha até então. O exemplo do Amoroso não é tão bom, porque o Amoroso ele era da parte final do time, né? Era a dupla de ataque. Mas estou dizendo um jogador que tem um nível técnico acima daquilo que você tinha e você se vê obrigado, ainda bem, a reconstruir um padrão, né? Um novo padrão de jogo. Isso aí ele não conseguiu. Aquele time de 2005, o padrão não mudou. Continuou no 3-5-2. Não mudou. Certo. 2 volantes, 1 meia, 2 alas, 3 zagueiros e 2 atacantes. O que mudou foi a característica. Saiu um bom jogador, entrou um gênio. Saiu um bom jogador, o Grafite, entrou um gênio.
Entrou cereja. Mudou o padrão, sem razão. O dia que eu vi o primeiro treino do Amoroso, falei, campeão da Libertadores. Acabou. Pode entregar o título. O cara é um gênio. Um gênio. Eu acho que para 2005... Foi o mesmo. O 2005, o Wilson tem razão, na verdade, Renan, e acho que você exemplificou. 2005, talvez as tentativas de mudança, elas aconteceram, tanto com o Leão, depois com o Autuori, era a entrada de um outro jogador de meio, tirando um zagueiro. O São Paulo, você jogou nessa situação. Esse que vos fala. Você jogou, né? Que era um pouco diferente. O time funcionava um pouco diferente, né? Teve partidas excepcionais, como na Libertadores, contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Tigre, sei lá o quê. E teve outros momentos em que tinha duas formas de jogar: triângulo no meio ou 3 zagueiros, né? E o Leão, no título paulista, antes do time da Libertadores, chegou uma hora ali que machucou um zagueiro, não tinha tanto zagueiro, começou a jogar com 3 no meio, 3 no meio, 3 no meio. Aí perdeu da Portuguesa, era um jogo importante, podia ser o título, voltou a formação com 3 zagueiros, começou tudo de novo, né, com 3 zagueiros. Tinham 2 padrões. Eu acho que o São Paulo não tem ainda um padrão em 2025. Mas eu entendo a aflição. Arnaldo, trazendo para o nosso ano de novo, vocês acham que o mais certo seria fazer um time reserva em que se repita o padrão do time titular, com André Silva e Rian Francisco como os 2 caras de ataque, como são Luciano e Caleri? Aí você coloca talvez o Eric na direita, que seria o cara que emula o Lucas, e aí o problema é o da esquerda, que é o Oscar, que não tem ninguém que emula o Oscar. E além dessa pergunta, uma outra pergunta também para vocês discutirem, porque a galera do chat está adorando a discussão, mas não está deixando o like que eu estou vendo. Então todo mundo deixa like aí, senão eu vou interromper a discussão e vou falar de outra coisa, hein? Outra pergunta para vocês. Quem consegue dar o padrão no time que o Luciano dá? Seria o André Silva? Porque o André Silva consegue sair da área, mas também tem uma característica um pouco diferente. E hoje o André Silva é o reserva do Caleri, não é o reserva do Luciano. Então essas duas discussões. Começa pelo Lucinho, que ele falou menos, por enquanto. Não, assim, eu acho que a sua pergunta tem a resposta, Éder, porque assim, a partir do momento que quando a gente joga com o Banguzinho, como jogou lá contra a Portuguesa, que jogou com 3 volantes, e aí depois joga contra o Red Bull, que joga com o Matheus ali de meia, de 10 mesmo, no 4-2-3-1, e aí você quer que os meninos entrem durante o jogo do titular, e aí o Rian, ou o próprio André, você entra como na do Luciano ou na do Caleri, ele está acostumado a jogar de um jeito sozinho lá na frente, que quando ele entra no padrão do primeiro time, ele fica meio perdido, porque ele não sabe, ele acaba indo no mesmo bote do Luciano, ou o Rian acaba movimentando igual o Caleri, porque eles não jogam nesse sistema.